Ei, gente, vou compartilhar com vocês agora um pouco da minha história de vida. Então fique comigo até o final desse vídeo para você me conhecer um pouco mais. Bom, vou começar bem do começo para que vocês entendam que não só comigo, mas com todas as pessoas, a forma com que a gente vive, como fomos criados, vai fazendo um caminho para sermos quem somos hoje. Não quer dizer que isso seja um destino, mas é aquilo que somos. Meus pais me tiveram em um tempo não muito fácil para eles. Já tinha meu irmão mais velho, Ramon, com 2 anos. Meu pai sempre foi servidor público desde 18 anos. Minha mãe cuidava do lar e também posteriormente ela empreendeu. Primeiro montou uma empresa de cosméticos e depois de uns anos também teve um comércio de papelaria e presentes. E hoje ela é psicanalista. Então eu sou a filha do meio e tenho 2 irmãos. Tenho muito orgulho da minha família, dos meus pais, pois nunca deixaram faltar nada em minha casa. Então eu posso dizer que eu tenho uma família incrível. Por mais que eu tive momentos na minha infância que foram desafiadores, não foram todos momentos fáceis para mim. Mas eu aprendi a sempre olhar para o lado positivo de tudo e tentar viver da melhor forma naquele momento em que estamos vivendo. Eu tenho orgulho demais dos meus pais, do meu irmão e da família incrível que eu tenho. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, ousada, aguerrida. Meu pai às vezes tinha até medo, assim, falava, meu Deus, o que essa menina tá pensando? Minha mãe falava, de quem você puxou? Quem você deve ter puxado para ser assim tão firme, tão decidida? E minha mãe me colocou no esporte muito nova, desde 8 anos de idade. Eu já jogava, já competia e eu agradeço muito a minha mãe por isso, porque me tornou uma pessoa mais disciplinada e aguerrida. Acho que minha primeira viagem foi com 10 anos de idade. Eu lembro que eu era bem pequenininha, a menina ali magrinha, correndo e já viajando, passei 3, 4 dias fora. E lembro que em todo momento meus pais sempre me apoiaram muito nisso. Minha mãe estava em todas as competições. E eu me lembro também que quando eu jogava, em todo o tempo em minha mente era eu posso dar o meu melhor, eu posso somar nesse time, eu sou boa nisso. Eu sempre tive uma crença de que a gente pode dar o nosso melhor e contribuir com o mundo ao nosso redor. Uma coisa também que eu sou muito grata à minha mãe, que é a minha base de vida, é que ela me mostrou o caminho de Deus. Ela sempre me levou, eu e meu irmão, desde pequenininho, nós íamos para a igreja andando, então eu sou cristã desde berço. Minha mãe sempre esteve ali para falar e demonstrar que estava comigo e que eu era boa naquilo que eu fazia. Então eu tive a oportunidade aos 17 anos de jogar em outra cidade. Eu moro em Linhares, eu tive a oportunidade de jogar em Vitória. E era um time rival, porém, eu iria ter que morar longe dos meus pais. E lá eu fui, eu decidi ir e eu fui. E eu sentia que eu poderia ir além nesse momento. Um outro momento da minha vida foi quando eu tive que escolher, optar por minha faculdade. E nesse tempo, eu não sabia de fato o que eu queria. Mas meu pai era formado em Direito, meu irmão, Ramon, fazia faculdade de Direito naquele tempo. E eu pensei, vou fazer isso, vou fazer Direito. Todos dizem mesmo que eu sou uma menina determinada, firme, que eu seria uma boa advogada, até delegada. E aí eu fui lá e fiz. Confesso que eu não fiz a melhor faculdade, não me empenhei da melhor forma. Dei o meu melhor quando eu tive que passar na prova da ordem. Quando chegou esse momento, aí sim, eu estudei como nunca antes. Nesse momento da faculdade, eu também conheci o meu esposo, Rafael. Lá foi o momento em que nós nos conhecemos pela primeira vez. Por mais que a gente já tinha se visto, mas na faculdade foi onde eu conheci ele e a gente começou a namorar. Namoramos por 3 anos e meio, quase 4 anos, e no último ano da minha faculdade nós nos casamos. Então eu me formei, passei na OAB e no meu primeiro ano de atuação profissional, lembro que eu trabalhei com meu irmão por um tempo, mas também era meio que o início dele, posteriormente ele foi para outra cidade, então eu me vi em um dado momento em que eu tinha que decidir ir em busca dos meus objetivos. Lembro que eu parei e pensei aonde eu poderia criar mais renda naquele momento, entrar no mercado de trabalho da advocacia e então eu decidi nichar. E eu nichei, e eu fui pro correspondência jurídica. Para quem é advogado, que talvez esteja me ouvindo aí, vai entender. Mas correspondência jurídica é trabalhar, é atuar como representação de empresas. E eu entrava na internet, eu procurava, buscava escritórios de correspondência jurídica, eu mandava e-mail e eu ligava para tentar fechar parcerias com eles. E eu me lembro que surgiu uma oportunidade, com um ano de advocacia, um ano de prática, eu fechei uma parceria com um escritório referência no estado do Espírito Santo.
após ir em busca da minha oportunidade e não ficar esperando a oportunidade chegar, nem mesmo reclamando o tempo todo da dificuldade, isso eu acredito que foi uma grande oportunidade para mim, um grande aprendizado de que muitas vezes as circunstâncias não vão mudar ao nosso redor, é a gente que precisa de mudar. E a oportunidade vai chegando de acordo com o que a gente vai dando os nossos passos. Mas então, com essa minha primeira não, né? Eu tinha várias parcerias, mas com essa grande parceria foi onde eu cresci na advocacia. Me recordo que eu trabalhava muito, era até tarde trabalhando, a demanda era muito alta do meu escritório. E por isso ele me fez uma proposta de abrir uma filial na minha cidade. Na minha cidade não havia filial. Foi aonde eu digo que foi um avanço na minha vida. Um grande passo. Abrimos uma filial de escritório de advocacia especializado em correspondência jurídica aqui na minha cidade de Linhares. O único escritório que tem essa finalidade. Eu acredito que até hoje seja o único escritório que tem essa finalidade. E aí, fechando essa parceria com esse escritório de advocacia, eu conquistei um dos meus grandes objetivos quando eu comecei a advogar, que era ser a advogada correspondente jurídica referência na minha cidade e referência no meu estado. Então, isso foi um grande ganho na minha vida, um grande aprendizado que eu tive. E quando eu estava nesse escritório, quando eu advogava, eu engravidei. Eu engravidei do meu filho Noah. Uma gravidez que não foi planejada por mim, mas foi planejada por Deus, e ele veio no momento certo. E o primeiro momento, nós ficamos meio assustados, eu e meu esposo ficamos meio assustados por não ter planejado. Minha gestação foi muito tranquila, porém o meu parto não foi tão tranquilo, nem o meu pós-parto. Eu tive um parto normal, e após o meu parto eu tive que voltar para o hospital, porque eu tive um início de depressão pós-parto e um estresse muito excessivo, o que me demandou algumas crises de ansiedade, mas não é nesse vídeo que eu vou contar um pouco sobre isso. Depois eu conto para vocês em outro vídeo, em outra oportunidade, um pouco sobre esse momento, esse desafio também que eu tive que superar, e graças a Deus ele me sustentou e num tempo muito rápido eu consegui superar esse desafio. Então, voltando ao meu ciclo do escritório de advocacia, eu voltei a trabalhar quando meu filho fez 5 meses. Isso mesmo, eu consegui conciliar todo esse momento. Afinal, eu administrava um escritório de advocacia onde eu liderava um advogado e 2 estagiários. Em todo o tempo, em todo o ciclo da advocacia, eu evoluí. Eu tinha um excelente salário, eu tinha status, eu tinha autoridade, mas eu decidi mudar de profissão. Após 5 anos atuando como advogada, na advocacia correspondente, né, jurídica, no estado do Espírito Santo e também com advocacia particular, eu decidi ir um pouco além. Eu confesso que eu gostava da profissão de advogado, eu gostava da advocacia, mas não era algo minha paixão, sabe? Não era aquilo que movia o meu coração e que eu sentia que eu estava cumprindo o meu propósito. Então, por isso, eu fui em busca de me realizar mais profissionalmente, em busca de dar o meu melhor. Fui convidada até mesmo para ser conselheira da OAB e é onde hoje eu atuo. O meu vínculo ainda com a ordem, com a OAB, é que eu sou conselheira da OAB aqui na minha cidade de Linhares. Mas mesmo com tudo isso, eu decidi realizar minha transição de carreira. Eu sentia que eu poderia ir além, eu sentia que tinha algo maior para mim. Eu gostava, como eu disse, mas não era apaixonada. Eu digo que eu não deixei a advocacia, mas eu decidi ir em busca do meu propósito de vida. Eu sentia que eu conseguiria cumprir a minha missão. Eu poderia ir cumprir a minha missão, mas eu decidi mudar. Eu digo que eu não desisti da advocacia, pois de coração, aos meus olhos, não haveria porquê disso. Para muitos colegas também não haveria, porque a minha demanda era uma demanda muito boa. Mas confesso que eu sentia algo maior. Eu decidi mudar, eu decidi fazer acontecer. E em 2018, eu iniciei a minha transição de carreira de fato. Não foi muito fácil tomar essa decisão, mas junto com meu esposo nós decidimos por isso. Ele me apoiando em todo o tempo. Meu filho Noah estava com 2 anos de idade em 2018. E além disso, eu decidi que eu queria fazer uma formação de coach na Febracis, a maior escola de coach do Brasil. E essa escola não era na minha cidade. Eu moro em Linhares, né? E a escola é em Vitória. Então eu teria que ficar longe da minha família mais uma vez. Eu teria que ficar longe do meu filho de 2 anos, longe do meu esposo, por dias, 3, 4 dias, para fazer os cursos, durante 1 ano e meio. Ah, não foi tão fácil, gente, não foi desafiador, mas superamos esse momento. Foram diversos cursos que eu fiz, uma imersão profunda de cursos, especializações, foi muito intenso, mas foi muito gratificante, mais uma conquista que nós tivemos juntos. Então,
já vai se fazer 2 anos em que eu estou vivendo o meu propósito de vida. Isso é um pouco da minha história, eu contei alguns momentos pra vocês da minha história. E aí talvez você esteja se perguntando, Emily, tá, mas qual é o seu propósito de vida que você saiu da advocacia, algo tão firme, tão já concretizado pra você pra viver o seu propósito? Meu propósito de vida e onde eu me especializei e vivo a me especializar é te ajudar a crescer na sua vida e na sua carreira. Te ajudar a crescer profissionalmente, através de ferramentas de autoconhecimento, te trazendo clareza de quem você é, te ajudando a definir seus objetivos, fazer com que você acredite mais em você, fazer com que você realize os seus sonhos e objetivos mais ousados, que você vença esses limitadores que têm impedido você de viver a vida abundante que você merece viver. Então, gente, isso é só um pouquinho da minha história, é só um pouquinho do meu propósito, do que eu faço. Depois eu quero voltar a gravar mais vídeos pra vocês, de alguns momentos específicos, mas comenta aqui comigo, comenta aqui se essa história fez sentido pra você, se quando você ouviu ela, algum assunto te despertou algo, te deu algum insight, alguma ficha caiu. Ah, eu já ia esquecendo, compartilha esse vídeo, se inscreva também no meu canal no YouTube, que eu vou estar sempre postando os vídeos para que você acompanhe, para que a gente possa ir crescendo e evoluindo juntos.